No início da República, o Brasil dava os primeiros passos rumo ao novo regime. Com a proclamação em 1889, liderada pelas mãos do alagoano Marechal Deodoro da Fonseca, nascia também a Justiça Federal. Em Alagoas, essa história começou em 1890, com a nomeação de Francisco da Costa Ramos, o primeiro juiz federal do estado. No sobrado de número 1 da Rua General Floriano Peixoto, em Maceió, tiveram início os trabalhos da Justiça Federal Alagoana. Que foi um momento de excepcional turbulência. Turbulência que irradiou-se para a província. Alagoas era uma província, não era um estado, né? Começou a ser estado depois de 1889, exatamente quando se começa os primórdios do nosso período republicano. E no ano de 1890, 2 anos, aliás, 1 ano após a proclamação da República pelo nosso generalíssimo Deodoro, que era alagoano, como sabemos, como também o Floriano Peixoto, que o sucedeu, que era também daqui, da nossa terra das Alagoas. E este momento de turbulência, porque todo mundo era monarquista até 1889. Então, quando foi proclamada a República, você não encontrava mais monarquista, todos eram republicanos de carteirinha. Foi a Justiça Federal no Brasil, logo após a proclamação da República, inspirada no modelo norte-americano, né? No modelo federal e estadual. Nós passávamos a ser, ao invés de Estado unitário, nós passávamos a ser uma república federativa, com os estados tendo o seu grau de autonomia exigido. Então, nós tivemos um decreto do novo regime, do novo presidente, o decreto 8.848, de 11 de outubro de 1890, que estruturou provisoriamente a Justiça Federal. E, no ano seguinte, em 1891, foram instalados juízes seccionais, um em cada estado e um no Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro. 11 de outubro de 1890, o decreto número 848 cria oficialmente a Justiça Federal Brasileira. Em Alagoas, como na maioria dos estados, estabelece-se apenas um cargo, o de juiz seccional. O sistema de justiça desse Brasil colônia, ele tinha na figura do juiz o nome de juiz ordinário, que era uma figura que não tinha formação jurídica, que era eleito nas vilas para atender às demandas da justiça. Então esse homem, juntamente com mais 4 outros, eram eleitos nas vilas para formarem a Casa da Câmara e Cadeia, que era a estrutura administrativa das vilas antigas do Brasil. Olinda, Marechal Deodoro, Ouro Preto, enfim, todas antigas do Brasil tinham essa estrutura administrativa com base na Casa da Câmara e Cadeia. Eram eleitos 5 homens. Os 2 primeiros ganhavam o título de juízes ordinários, outros 2 de oficiais da Câmara e o 5º um procurador. Se a gente olhar direitinho, desses 5 homens, nós temos aí o embrião do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Claro, tinha outras funções também, mas basicamente eram esses. As eleições eram trienais, a cada 3 anos, e os mandatos desses homens eram de 1 ano. E é interessante esse momento porque, apesar de ser 3 anos, eles pegavam os mais votados, assumiam o comando nas casas da Câmara e Cadeia, e os outros que seriam aproveitados depois, os seus nomes ficavam nos bolos de cera chamados pelouros. E essas bolas de cera com o nome guardado sigilosamente ficavam num baú a 3 chaves, que só podia ser aberto quando cada um apresentasse a sua chave. Então, a cada ano, abria-se o baú para abrir os pelouros, que eram as bolas de cera, para tirar, para ver quem era o próximo juiz. E isso, aí, as eleições era o primeiro, o segundo e o terceiro homem, e somente a cada 3 anos esse processo se repetia. Bom, a coisa vai desenvolvendo, a demanda vai aumentando, o comércio fica intenso, as vilas vão se desenvolvendo, e aí Portugal entende que já tem que mandar para o Brasil um homem letrado. Francisco da Costa Ramos, sergipano de nascimento, foi o primeiro juiz federal de Alagoas. Coube a ele a missão hercúlea de estruturar uma justiça que nascia do zero.
Formado pela Faculdade de Direito de Recife, trouxe a experiência da magistratura do Império, tendo sido juiz em Conde, Bahia, Santa Cruz, Goiás e Laranjeiras, Sergipe. Durante sua gestão como juiz federal, acumulou ainda o cargo de vice-governador do estado de Alagoas, durante o governo de Manoel de Araújo Góes, que posteriormente também viria a ser juiz seccional, demonstrando o prestígio da nova magistratura federal. Com a missão de estruturar a recém-criada Justiça Federal no estado, Costa Ramos iniciou sua atuação no sobrado número 1 da Rua Floriano Peixoto, no centro de Maceió. Além de suas atribuições judiciais, Costa Ramos exerceu outras funções de destaque na sociedade alagoana. Entre 1891 e 1893, ocupou o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Também integrou a comissão responsável pela elaboração da Constituição do Estado de Alagoas de 1890. Aposentou-se da Justiça Federal em 1893. Petronílio de Santa Cruz Oliveira, o segundo juiz federal de Alagoas, era natural de Recife, Pernambuco, e foi nomeado juiz seccional de Alagoas em 31 de agosto de 1893. Era casado e tinha 2 filhos. Antes de ingressar na magistratura federal, Petronílio teve uma trajetória jurídica consolidada. Formado pela tradicional Faculdade de Direito de Pernambuco, exerceu os cargos de ajudante de procurador dos feitos da Fazenda, promotor público em Palmares, Pernambuco, e de juiz municipal de Taquaritinga, Pernambuco, Canhotinho, Pernambuco, Sobral, Ceará e Palmeira dos Índios, Alagoas. Era um abolicionista convicto. Ramiro Pereira de Abreu foi nomeado juiz seccional em Alagoas em 1901. Era formado pela Faculdade de Direito de São Paulo e com largo legado em Goiás. Professor de História, Geografia, Gramática e Latim do Lice de Goiás e juiz municipal em Rio Verde, Goiás. Aposentou-se em 15 de maio de 1903. Faleceu em 4 de setembro de 1924. Após a aposentadoria, moveu ação contra a União, requerendo a garantia do valor de seus vencimentos e do não pagamento dos impostos e descontos que seriam realizados, baseando-se na Constituição Federal de 1891 e na Lei nº 221 de 1894. A sentença de primeiro grau lhe foi favorável em 18 de janeiro de 1904, tendo a União recorrido e o Supremo Tribunal Federal ratificou a sentença inicial e condenou a União ao pagamento requerido pelo autor. Manoel José de Araújo Góes era filho do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Inocêncio Marque de Araújo Góes, o Barão de Araújo Góes. Sua formação inicial ocorreu no prestigioso Colégio Pinheiro, em Salvador. Posteriormente, graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Recife em 1871. Iniciou sua carreira jurídica como promotor de justiça na comarca de Inhambupe. Em 1874, assumiu o cargo de juiz municipal em Santo Amaro. Foi posteriormente deputado na Bahia, presidente do estado de Sergipe, juiz municipal da comarca de Imperatriz, atual União dos Palmares em Alagoas, onde estabeleceu residência. Com a proclamação da República, tornou-se governador de Alagoas, presidente, em 2 períodos, de 18 de dezembro de 1890 a 12 de junho de 1891, por nomeação federal, e de 14 de junho a 23 de novembro de 1891, como substituto de Pedro Paulino. Em 11 de outubro de 1890, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Foi ainda deputado federal e senador por Alagoas. Como juiz seccional, juiz federal, sucedeu Petronílio Santa Cruz de Oliveira, em breve gestão. Faleceu em 12 de setembro de 1939, no Rio de Janeiro. O nosso primeiro juiz federal foi Francisco Costa Ramos, era pernambucano, era sergipano, mas com formação em Pernambuco, na Faculdade de Direito de Recife, e foi provedor da Santa Casa de Alagoas enquanto juiz federal, foi vice-governador de Alagoas enquanto juiz federal. Era uma pessoa que já tinha uma bagagem como juiz no Império, e por isso foi importante essa formação para trazer uma nova justiça do zero, né, iniciar essa nova justiça. Depois dele ele foi sucedido
por Petronilo Santa Cruz de Oliveira, um juiz que ficou quase uma década em Alagoas, era amigo pessoal de Floriano Peixoto. Há um episódio muito marcante na história de Alagoas, que é a deposição do governador Gabino Besouro, em que o juiz Petronilo foi convidado a assumir o cargo de governador, mas ele declinou, preferindo continuar como juiz seccional em Alagoas, ele que era também membro do Instituto Histórico de Alagoas. Seguindo, temos Ramiro Pereira de Abreu, que veio de Goiás, com uma formação grande jurídica em Goiás, chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Veio a Alagoas por pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos, e foi sucedido logo imediatamente por Manuel de Araújo Góes, que era uma figura muito importante na história de Alagoas. Foi governador de Alagoas em 2 mandatos, foi senador, deputado federal por mais de 20 anos, ele ficou nesse meio político de Alagoas, foi inclusive governador de Sergipe também, mas foi juiz federal por pouco tempo, cerca de 2 anos. Lembro aqui que Francisco Costa Ramos, o primeiro juiz federal de Alagoas, era vice-governador de Manuel de Araújo Góes, que era também filho do Barão de Araújo Góes, ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, na sequência, nós temos o juiz mais longevo dessa fase, que é Antônio Francisco Leite Pindaíba, de Atalaia, o primeiro alagoano juiz federal dessa época, e ele ficou 25 anos nesse cargo. Ele foi professor primário, foi escritor, foi prefeito de Maceió, foi procurador da República, advogado, foi jornalista, enfim, uma figura marcante na história de Alagoas. 1894. Crise política em Alagoas. Após a deposição do governador Gabino Besouro, todas as autoridades competentes se recusaram a assumir o poder. É procurado o juiz federal Petronilho, que recusa o encargo alegando incompatibilidade. Um gesto que demonstra a independência da nova magistratura federal. 1905. Nasce uma lenda da magistratura alagoana. Antônio Francisco Leite Pindaíba, natural de Atalaia. Iniciou sua trajetória como professor primário nas escolas públicas de Maceió, mas não era um educador comum, era um visionário que revolucionaria o ensino em Alagoas. Foi o primeiro alagoano a ser juiz federal em Alagoas e passou longos 26 anos nesta função. Antônio Francisco Leite Pindaíba foi o grande símbolo da Justiça Federal em Alagoas nessa primeira fase. Ele foi juiz federal seccional, o juiz federal de Alagoas, o nome, o símbolo da Justiça Federal de Alagoas por 25 anos. Ele foi juiz, ele era o primeiro alagoano a ser juiz seccional em Alagoas, ele era da Atalaia, foi um professor público, ele é autor de livros didáticos escolares, de matemática, de português, gramática, enfim. Ele era um homem de tamanha grandiosidade que ele publicou esses livros e distribuiu gratuitamente na rede escolar de Alagoas. Depois disso ele chegou a ser prefeito, né? Na época chamava-se intendente de Maceió. E depois de ser prefeito, ele já tinha sido também procurador da República, que era adjunto à época da Justiça Federal, e também já havia sido advogado. E finalmente ele alçou ao cargo de juiz seccional, eleito, nomeado pelo presidente da República. Isso já depois de ser intendente de Maceió. Pindaíba representava um novo tipo de magistrado brasileiro, culto, independente, comprometido com o bem público. Durante 26 anos, moldou a Justiça Federal alagoana. O juiz federal Antônio Pindaíba, ele enfrentou um caso de grande repercussão. Havia uma disputa em Alagoas na época, uma grande disputa entre a oligarquia dos Maltas e o grupo republicano oposicionista, liderado pelo vice-governador Fernandes Lima, que era líder da Liga dos Combatentes Republicanos, uma espécie de grupo paramilitar de Alagoas, com guardas civis, militares, inclusive da Guerra do Paraguai, e outros pessoas que foram responsáveis por um dos episódios mais tristes da história de Alagoas, o da quebra do Xangô, o espancamento da tia Marcelina, personagem histórico. E no ano seguinte, em 1913, né, um ano depois da quebra de Xangô, esse mesmo grupo paramilitar da Liga dos Combatentes Republicanos, ele arrombou o Senado estadual de madrugada. Na época, Alagoas tinha um bicameralismo, né? Havia Câmara e o Senado em Alagoas. Alguns estados tinham isso, não era obrigatório em todos os estados, mas a Constituição permitia a época. E Alagoas tinha. E esse Senado foi arrombado e ocupado por essas forças paramilitares. E a mesa do Senado, né, inclusive na figura
também de parlamentares como Nogueira Costa, acionou a Justiça Federal buscando um habeas corpus para que pudesse exercer suas funções livremente. O então juiz federal Antônio Pinaíba deferiu o habeas corpus, né, concedeu o habeas corpus e não foi cumprido, né? As forças de fato mantiveram a ocupação mesmo assim. Então ele teve que exigir o cumprimento junto ao Supremo Tribunal Federal, notícias em jornais demonstrando como o Supremo Federal fez cumprir essa decisão depois, mas isso mostra um pouco do seu desassombro, né, da sua independência quanto aos poderes públicos. Os maltas, que passaram um bom período, chamada oligarquia dos maltas, que também continuou ainda não tinha se consolidado. A República não se consolidou assim tão fácil, né? Ela teve tanto que a gente vai acompanhar ela. No começo você teve várias insurreições armadas, né? 22, muitas tentativas de insurreição, de golpe, né? Militar. Então os militares participavam muito da política, porque tinham sido eles os autores da República. Mas nós temos aí, nesse momento, por exemplo, o Fernando Lima era um deputado republicano, era oposição aos maltas. Então, como foi que se derrubou os maltas? Se derrubou os maltas, você é atraído para se candidatar ao governo de Alagoas, o chefe da Casa Civil do Hermes da Fonseca, que era Clodoaldo da Fonseca, que era também sobrinho do Marechal. A Justiça Federal não funcionava apenas com os magistrados titulares. Os juízes substitutos eram peças fundamentais, exercendo mandatos de 6 anos e garantindo a continuidade jurisdicional. Entre 1890 e 1937, 9 magistrados ocuparam esta função em Alagoas. José Maria Gonçalves Pereira, de Penedo, foi o primeiro substituto, atuando quase uma década ao lado dos juízes Francisco Ramos e Petronilo. Alfredo Odilon Silveiro Coelho o sucedeu, trazendo experiência do Ceará. Mas foi Júlio Alto da Cruz Oliveira quem marcou época. Natural da Vila das Alagoas, formado pela Faculdade de Recife aos 20 anos, foi nomeado substituto federal aos 24. Júlio Alto era mais que magistrado, era o príncipe dos poetas, integrando o círculo literário de uma Maceió efervescente, convivendo com Raquel de Queiroz, Jorge de Lima e José Lins do Rego. Fundador da Academia Alagoana de Letras em 1920, representava o magistrado intelectual de sua época. João Paulo de Almeida Couto e Oscar de Carvalho e Silva passaram brevemente pelo cargo, antes da chegada de Arthur da Silva Jucá em 1913. Formado em Direito no Pará, Jucá era membro do Instituto Geográfico e do Jockey Club, permanecendo até 1919. Jucá chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Seguiram-se Augusto da Costa Leite, João Craveiro Costa, célebre historiador e governador do Amazonas, e Luiz Afonso Chagas, que encerrou esta galeria em 1931. Além dos substitutos, existiam os suplentes, magistrados temporários distribuídos por circunscrições do interior, com mandatos de 4 anos. Muitos nem tomavam posse, devido aos custos e à exigência de pagamento de selos. Recebiam denúncias e as remetiam ao juiz seccional, garantindo presença federal em todo o território alagoano. O primeiro juiz substituto de Alagoas era alagoano, era de Penedo, José Maria Gomes de Pereira, era também orador do Instituto Histórico, uma pessoa da sociedade alagoana. Tivemos seguido dele vários outros juízes, mas alguns marcantes, como Júlio Alto, o poeta da geração de 30, que foi fundador da Academia Alagoana de Letras, que tinha cadeira número 13. Tivemos o Arthur Jucá, que foi depois de embargador do Tribunal de Justiça, e Arthur Jucá é a figura que estava nessa primeira fase e foi nomeado já em 65, iria ser nomeado como o primeiro juiz federal de Alagoas da segunda fase, para 67, mas ele faleceu antes e aí Carlos Gomes de Barros assumiu como o primeiro juiz da segunda fase.
Tivemos João Craveiro Costa, que foi governador do Amazonas, também como juiz substituto aqui, uma figura historiador, jornalista, figura política importante de Alagoas. E tivemos alagoanos ilustres como juízes federais fora de Alagoas. Tivemos Jaime de Altavila, o grandíssimo Jaime de Altavila foi juiz federal na Paraíba, em João Pessoa, e José Tavares Bastos foi juiz federal no Espírito Santo. Então são duas pessoas marcantes na história de Alagoas que foram juízes federais, embora não em Alagoas. Edmundo Macedo Ludolf nasceu em 1892 no Distrito Federal, atual Rio de Janeiro, e representou a continuidade institucional. Formou-se pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Em Cuiabá, Mato Grosso, teve uma carreira diversificada. Atuou como oficial-maior da Secretaria do Governo, delegado de polícia, oficial de gabinete da Presidência do Estado, procurador-geral do Estado em 1920, advogado em municipalidade 1920 a 1923 e consultor jurídico do Estado 1920 a 1923. Ingressou na Justiça Federal como juiz em Cuiabá em 3 de fevereiro de 1923. Após a aposentadoria de Antônio Francisco Leite Pindaíba, removeu-se para Alagoas em 2 de dezembro de 1931, onde permaneceu até 1934. Sua carreira seria emblemática. Com a extinção da Justiça Federal em 1937, foi incorporado ao Tribunal Federal de Recursos, chegando a presidi-lo entre 1951 a 1952. Ludolf simbolizava a ponte entre a primeira e a segunda fases da Justiça Federal brasileira. Aposentou-se voluntariamente em 30 de janeiro de 1959. Foi condecorado com a medalha comemorativa do centenário do nascimento de Rui Barbosa e recebeu homenagem póstuma da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que deu seu nome a uma rua na Barra da Tijuca. Faleceu em 17 de março de 1965, no Rio de Janeiro. Alfeu Rosas Martins, o último juiz federal da primeira fase, paraibano de nascimento, jornalista por vocação, magistrado por destino. Fundou o jornal O Ideal, ainda estudante. Colaborou com grandes periódicos usando o pseudônimo Paulo de Nancy, autor de Estalactites. Exerceu diversos cargos públicos na Paraíba antes de chegar à magistratura federal. Sua carreira na magistratura federal iniciou-se como juiz substituto em Sergipe, entre 1926 e 1931, onde também se destacou na vida cultural como membro da Academia Sergipana de Letras. Foi nomeado juiz federal do Mato Grosso em dezembro de 1931, e, posteriormente, removido para Alagoas, onde atuou entre 1934 e 1937, sendo também juiz eleitoral. Em 1936, o Brasil caminhava para o autoritarismo. Alagoas vivia sob tensão política. Após supostos envolvimentos comunistas, várias pessoas foram processadas sob a Lei de Segurança Nacional. Alfeu Rosas, após rigorosa análise, absolveu 4 réus em 28 de fevereiro de 1936. Sua decisão técnica se tornaria um teste de independência judicial. O juiz Alfeu Rosas foi o último juiz seccional de Alagoas da primeira fase. Ele foi juiz até 1937, quando o fechamento no Estado Novo. E há um episódio muito marcante que envolve ele, que ele absolveu, houve uma denúncia contra 4 cidadãos de insurreição, e esses cidadãos foram absolvidos, com base na Lei de Segurança Nacional da época, pelo juiz. E isso gerou um mal-estar muito grande junto ao Exército, né? O general Newton Cavalcante, que era responsável pela circunscrição de Alagoas, ele ficava em Recife, e ele, ao receber a notícia, ficou muito chateado, ficou enfurecido, pegou o avião e veio imediatamente a Maceió e determinou a prisão tanto dos 4 que foram absolvidos, quanto de mais... Foram 116 pessoas presas naquela época, inclusive o célebre Graciliano Ramos, e por comunismo, né? O cenário mundial naquela época era muito diferente. Só que isso deixou o Exército Federal
extremamente, o juiz federal se sentiu bastante ofendido, né, porque sua decisão de absolvição da véspera foi esmagada, tornada nula por um ato de força. E aí ele acionou o Supremo Tribunal Federal para que fosse representado o general para que a decisão fosse cumprida. Isso não terminou não acontecendo, a prisão foi mantida, o Supremo não teve força para isso, tanto é que no ano seguinte, né, 1937, a Justiça Federal foi fechada no governo Vargas, no Estado Novo, mas é um episódio muito marcante. O juiz Alfredo Rosa deu uma entrevista em vários jornais do Brasil naquela época, Jornal do Brasil, Diário Carioca, e falando desse caso, que foi muito notório, e ele disse que ficou muito surpreso com a atitude do general, a quem ele muito respeitava antes, que o caso envolvia a quem ele nomeou de comunistas brandos, que nada que fosse causar qualquer celeuma e que não havia provas suficientes para a condenação e que ele não tinha nenhum problema em acionar o Supremo Tribunal Federal contra a atitude do general, que era a sua função. Então, mostra mais uma vez a independência da Sombra, mesmo num período muito conturbado do país. Os militares continuaram a ter um poder de mando muito grande, porque eles proclamaram a República, eles vieram do Paraguai, né, como heróis, né, da guerra, e proclamaram a República e tiveram influência, embora o Floriano Peixoto perdeu, e a gente fala muito no Floriano, mas ele passou, quer dizer, não passou o poder, mas foi para casa, não fez nenhuma contestação, porque ele podia, porque tinha uma popularidade extraordinária, né? O mundo passava por uma fase muito difícil, né? Houve o crack de 29, a quebra da Bolsa, e aí a gente tem que ver sempre o lado econômico, né? Com a quebra da Bolsa de 29, e é por isso que a gente tem acompanhando aqui todos esses episódios contemporâneos, a gente tem que ver que, como disse o Clinton ao seu oponente, é a economia estúpida, né? Que é a economia, no fundo é a economia, é o custo de vida, é o preço do pão, do feijão, do arroz, que molda, assim, que são, digamos assim, os verdadeiros generais das insurreições e das revoluções. Se a população está com um custo de vida bom, está satisfeita, está tudo bem, mas se começa a agravar, pode crer que vai haver o recrudescimento das oposições, o recrudescimento e o aumento das posições. Então, naquele momento, né, o general Newton Cruz teve um papel importantíssimo, ele foi chefe do gabinete militar também, né, e tinha sido comandante aqui, era daqui de Alagoas. Ele tinha um poder enorme. E então, o general Newton Cruz estava alinhado mais com o nazifascismo do que com os comunistas, que ele considerava o grande adversário daquela época. E como tal, ele agiu de forma coerente com a sua posição, de forma arbitrária, né, e prendeu esse número expressivo de pessoas. E então isso o juiz, eu imagino quanta dificuldade tiveram os juízes. 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas outorga nova Constituição. A Justiça Federal é extinta. Encerra-se assim a primeira fase de uma instituição que moldou a justiça republicana em Alagoas. Mesmo pressionado pelos políticos, pelos poderes políticos da época, mesmo colocados assim numa posição de dificuldade, sempre procuraram honrar o papel do juiz na sua essência. Quando o Hitler tomou o poder, ele entrou em choque com o poder judiciário, né? E o juiz da Suprema Corte lá da Alemanha derrubou algumas leis dele, depois ele derrubou os juízes todos, mas disse uma frase que ficou até hoje registrada nos anais da história da humanidade. Ainda existem juízes em Berlim. Então, a gente pode dizer com relação à Justiça Federal de Alagoas que ainda há juízes em Alagoas. A semente plantada entre 1890 e 1937 germinaria novamente em 1965, com a recriação da Justiça Federal. Houve um processo histórico
fácil de perceber na definição do papel do que é, nem se chamava juiz federal à época, né? Era juiz de secção, né? Só depois é que vem a denominação juiz federal. Então, essa roupagem que tem, podemos dizer assim, jurídica da Justiça Federal hoje, ela foi evolutiva, como tinha que ser, né? A legislação que vem sendo colocada à disposição da sociedade, ela, cada vez mais ela traz novidades. Pautemos somente as constituições, por exemplo, né? Como elas deram amplitude à atuação da Justiça Federal de modo geral. Então, a legislação ela ampliou muito essa competência da Justiça Federal e como o direito é algo evolutivo sempre, uma ciência social que está sempre a evoluir, outras atribuições continuam a chegar e chegarão ainda para a atuação da Justiça Federal. Eu não tenho dúvida. 7 homens, 47 anos, uma instituição que se fez eterna. A primeira Justiça Federal de Alagoas não apenas aplicou a lei, ela ajudou a construir a própria ideia de justiça republicana no Brasil, de Francisco da Costa Ramos a Alfeu Rosas Martins, de 1890 a 1937. Esta foi a primeira Justiça Federal de Alagoas, pioneira, corajosa, indispensável. Uma história que nos lembra que a justiça não é apenas uma instituição, mas uma conquista permanente da democracia.